Portugal continua sem conseguir entrar no grupo de países considerados com baixa incidência de tuberculose. No ano passado registaram-se no país 24 casos por cada 100 mil habitantes. Mesmo assim, uma melhoria de cerca de 8% em relação a 2008. Na edição da manhã está o pneumologista António Domingos. Doutor, muito bom dia. Muito obrigado pela sua presença. Como está? Portugal tem em ação desde março deste ano um plano nacional de combate à tuberculose. Já podemos falar em alguns resultados? Ainda é natural não haver ainda grandes resultados, porque nós começámos com números muito elevados desde há uns anos a esta parte. E há muitos fatores de risco que promovem este agravamento. Por um lado, a desorganização da luta e do combate à tuberculose verificada há uns anos atrás, e por outro lado, fatores de risco que promovem o desenvolver de grande número de casos. O fator de risco mais importante é, sem dúvida nenhuma, ou foi sem dúvida nenhuma, e continua a ser, a infecção pelo VIH-Sida, que determina um grande número de casos, porque é o maior fator que promove o desenvolvimento de uma tuberculose infecção para uma tuberculose doença. Há perspectivas desse panorama ser alterado no curto prazo com as medidas que, entretanto, foram implementadas no que diz respeito ao VIH-Sida? Eu creio que já muito tem sido feito. Basta-se dizer que nos últimos 10 anos a taxa de infecção digamos, doentes que tenham tuberculose e concomitantemente tenham infecção VIH-Sida diminuiu para cerca de metade. Hoje em dia são cerca de 15% os casos de doentes que têm conjuntamente as duas infecções, tuberculose e SIDA, 13 a 15%. Nos últimos dados referem 13% dos casos. A nível da Europa comunitária, é o país que tem uma maior taxa de infecção por VIH, à exceção da Roménia e de países do leste, mas temos que pensar que também nem todos os países reportam estes dados. Doutor, e dentro das prisões, são muitos os casos, ainda não há condições de combate à tuberculose nos estabelecimentos prisionais? Eu creio que há algumas condições de combate. De qualquer modo, o meio prisional, à primeira vista, parece que está tudo bem controlado. É um meio confinado, parece que é fácil promover o tratamento. De qualquer modo, não nos podemos esquecer que a população prisional, os reclusos, têm atrás de si ou ao seu lado outros fatores de risco, como a toxicodependência, a infecção por VIH-Sida, e são também excluídos socialmente. Têm uma hierarquia própria dentro da prisão, o que também dificulta um pouco o tratamento. Digamos, a prisão é apenas um ambiente confinado e falta muito ainda para se poder afirmar a facilidade no tratamento. O que é que falta, então? Para além destas medidas que foram conhecidas no primeiro trimestre do ano, o que é que falta para Portugal deixar este grupo considerado um pouco mais problemático dos países no que diz respeito à incidência da tuberculose? Eu creio que, a nível geral, há sempre que insistir em 3 grandes fatores. É preciso um fator político, um fator técnico-científico e até mesmo organizacional. A nível político não é demais enfatizar que tem que haver um empenho governamental. E ainda não há, na sua opinião? Eu creio que deve haver ainda mais, nomeadamente no adequado fornecimento de meios humanos e materiais para os centros de diagnóstico e tratamento da tuberculose. A nível técnico-científico, continuar a agilizar e cada vez a melhorar os planos de controle, os grandes programas de controle baseados em medicina baseada na evidência, portanto, na evidência científica, com controlo de qualidade e até mesmo com controlo de resultados, e, por outro lado, uma implementação de uma rede laboratorial tecnologicamente avançada. Porque, como podemos calcular, se não for feito o diagnóstico atempado, o tratamento não é efetuado. E o melhor meio de combater a doença é tratar aqueles que estão doentes, porque são eles que vão continuar a propagar essa mesma doença. Hoje em dia, já que tocou na questão do tratamento, estamos já com taxas de sucesso bem maiores. A taxa de sucesso está dentro dos parâmetros normais. Só que nem todos atingem essa taxa de sucesso. A taxa de sucesso para uma população dita sem fatores de risco, são cerca de 65% dos casos hoje em dia ainda, conseguem tratar-se. Agora, os doentes com
fatores de risco, sejam eles o alcoolismo, a toxicodependência, a pobreza, o ambiente de reclusão, digamos, têm dificuldade em cumprir o tratamento, ou até mesmo a população imigrante também, porque estão desenraizados, têm muitas vezes o medo de estarem ilegais e de serem encontrados. Aí o êxito terapêutico ronda aos 70%, quando devia rondar um mínimo de 85%. E como é que se explicam estes 65% de casos que o Sr. já aqui referiu, que não estão associados a nenhum comportamento ou chamados grupo de risco, se quisermos chamar assim? Como é que se explica um número tão elevado de casos? De casos sem fatores de risco. Isso determina só uma coisa, ou antes, isso é um indicador de uma coisa. Quer dizer que ainda na nossa população, ainda qualquer um de nós pode ser infectado. O que é que isso, em última questão, diz que ainda há uma grande taxa de infecção na população. Ainda estamos sujeitos a uma grande taxa de infecção, porque se não tivéssemos, então seria apenas a população de risco que desenvolveria a doença. E não, nós temos ainda uma grande taxa de infecção entre a população geral, porque ainda temos muitos números, ainda foram reportados 2.756 casos de tuberculose no ano anterior, no ano transato, em 2009, o que indica que ainda estamos longe dos países de baixa prevalência. Falamos essencialmente de homens entre os 35 e os 44 anos. Na idade mais ativa da vida. Porquê? Isso também é o reflexo daquilo que eu disse anteriormente, de uma alta taxa de infecção entre a população em geral, porque senão sabe o que teríamos? Teríamos a população mais idosa, que seria, por assim dizer, o reservatório ainda da doença. E o que é lamentável é que estamos 128 anos depois de Robert Koch ter descoberto o bacilo da tuberculose. Temos quase 60 anos de tratamento com antimicrobianos, com antibióticos altamente eficazes. E, no entanto, como vê, ainda estamos a falar hoje de tuberculose. Poderíamos estar mais à frente. Podíamos estar mais à frente e se realmente, se calhar, Robert Koch e todos os grandes descobridores dos antibióticos voltassem, alguns deles que já não estão vivos, claro, ao nosso mundo, eles ficariam perplexos como é que ainda hoje falamos ainda de tuberculose e com a gravidade dos números que cada um de nós pode fazer no combate a esta doença? No vosso caso, que é a comunicação social, acho que chamar a atenção para, por um lado, que é uma doença facilmente curável, uma doença que exige adesão por parte do doente à terapêutica, exige também adesão por parte dos médicos e dos organismos de saúde, nomeadamente para diagnosticar e tratarem corretamente, mas para dizerem que a doença é uma doença curável, tirar o estigma da tuberculose, porque é uma doença como outra qualquer e que felizmente é curável, cerca de 95% dos casos, excluindo os casos eventualmente com tuberculose multiresistente. E isso é a grande mensagem, é que se tem tosse, tem expectoração, que dura mais de 3 semanas, se não se sente bem, tem uma febrícula, uma febre muito ligeira e geralmente ao fim do dia, vá ao seu médico de família, consulte o seu médico de família, que ele está habilitado para eventualmente fazer um diagnóstico da situação, fazer o rastreio dos conviventes, porque é uma doença em que é o tratamento da mesma que evita a progressão dela e a sua disseminação numa comunidade. A mensagem que aqui fica, Sr. Doutor, muito bom dia, muito obrigado por muito bom dia, muito obrigado também.